Bom dia, que a paz de Jesus possa nos abençoar, preenchendo os nossos corações de muita bondade e de muita amorosidade. Eu gostaria que elevássemos nossos pensamentos, mentalizando a figura excelsa do nosso guia e modelo Jesus, a fim de que eles pudessem, de que ele pudesse, através dos seus emissários, socorrer as nossas emoções tão desarmonizadas, tão desequilibradas nesse momento. Pedindo também, Senhor Jesus, as suas bênçãos através da equipe de saúde ciceronada pelo nosso irmão Ramatiz. Que nós possamos socorrer aqueles que estão adoentados em casa, em hospitais, nas UTIs. Que as nossas emoções mais amorosas, do fundo de nossas almas, possam socorrer esses nossos irmãos, melhorando o seu estado espiritual e físico. Nos abençoe, Senhor Jesus, hoje e sempre. Eu gostaria de conversar com vocês sobre uma página do livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier, do nosso irmão Simonetti, intitulada Água da Paz. Quando o Chico estava começando a desenvolver a sua mediunidade em Pedro Leopoldo, ele recebia críticas, principalmente daqueles que com ele conviviam, mas também dos detratores, principalmente detratores do Espiritismo. E duvidavam muitas vezes da sua mediunidade, questionavam a sua mediunidade. O Chico, então, perguntou para a mãe dele: mãe, o que eu vou fazer? Porque esse povo fica me ofendendo. Eu não tenho paz para trabalhar, porque eu fico querendo entrar em atrito com eles. A mãe respondeu para ele: Chico, quando você sentir a necessidade de responder, de revidar, ponha ou use a água da paz. O Chico então procurou nas farmácias de Pedro Leopoldo pela água da paz, não achou. Procurou pela água da paz no Uberaba, não achou. Procurou pela água da paz em Belo Horizonte, não achou. Então, numa outra ocasião em que a Dona Maria João de Deus, sua mãe desencarnada, veio conversar com ele, ele falou assim: eu não acho lugar nenhum, como é que eu vou fazer para achar esse remédio? Aí disse: Chico, o remédio está em casa. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo d'água, beba um pouco e conserve o resto na boca sem engolir. Enquanto durar a tentação de responder, deixe-a banhando a língua. Essa é a água da paz. Interessante, ela mandou que o Chico bebesse um pouco, depois não falou para ele se era para ele beber o resto ou se era para ele cuspir fora. Né? De qualquer maneira, era para ele, enquanto tivesse a vontade de responder, de ofender, de revidar a ofensa, que ele não jogasse fora nem engolisse. Mantenha sobre a língua. Para quê? Para esfriar a língua. Olha, esse é o santo remédio. Nós entendemos sempre que quando nós vamos conversar um diálogo, às vezes a gente fala alguma coisa que ofende o parceiro, principalmente nos grupos familiares, nos casais principalmente. Às vezes um faz observação até jocosa, sem a mínima intenção de ferir, de denigrar aquele que está ouvindo, e o outro se ofende, não entende, e parte da ofensa. E aí ele bate boca. Eu falo, você fala, eu te ofendo, você me ofende. Então, quando o cérebro esquenta, a boca ferve, e aí a gente não consegue segurar a língua, porque a língua esquenta também.
Então, quando a gente tem aquele momento de vigilância, de desequilíbrio, de desarmonia, em que a gente sente a necessidade de um revide, vamos exemplificar no trânsito, onde alguém, por algum motivo, de repente faz uma coisa que a gente não gosta, fecha a gente, e ali começa uma discussão que pode ter um fim terrível, às vezes até com assassinatos. Por quê? Porque o cérebro e a boca esquentaram e a língua ferveu. Se a gente tivesse a água naquele momento e enchesse a boca e ingerisse só uma porção e ficasse com a outra parte esfriando a língua enquanto tivesse a vontade de ofender aquele que por algum motivo, às vezes até inconscientemente, nos feriu, nos ofendeu, e aí nós partimos para a ofensa maior, que são os xingamentos, os desaforos. Aí um fala, outro fala, elevam seus tons, alteram seus ânimos, explodem palavrões, instala-se a desarmonia. Esse é o mecanismo. André Luiz nos diz que quando nos deixamos dominar pela cólera, nós voltamos ao nosso estágio primitivo. Vocês se lembram que nós fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Na medida em que nós começamos a evoluir como princípio espiritual, até chegar a espírito, em que nós passamos a ter as nossas encarnações, andar sobre duas pernas, desenvolver a inteligência e a razão, não só o instinto, mas ainda conservando uma porção do instinto, que é natural, nós começamos a habitar as cavernas. E ali era dente por dente, olho por olho. Era cada um sobrepondo-se aos outros na força. Então, quando nós perdemos a razão, quando nós nos deixamos dominar pela cólera, nós voltamos ao estado primitivo, extravasando a inferioridade que ainda há em nós. Nós estamos trabalhando há séculos, reencarnando, morrendo, renascendo, tantas vezes quantas forem necessárias, para trabalharmos esse instinto inferior com o qual nós começamos as nossas primeiras encarnações. Na medida em que nós adquirimos a razão e o livre-arbítrio, nós aprendemos a analisar o que é bom e o que não é bom. Porque nós temos que entender que o que existe é uma sintonia de padrão vibratório. Se eu estou aqui discutindo com um vizinho, num diálogo fraterno, amoroso, o padrão vibratório vai ser harmonizado, equilibrado. Mas se de repente eu me sinto ofendido e começo a revidar no mesmo padrão vibratório, eu saí do meu padrão vibratório, que pode ser superior, mais iluminado, mais avançado, mais amoroso, para um padrão inferior, relembrando o nosso instinto das primeiras encarnações, a nossa inferioridade. Porque eu me coloquei voluntariamente no padrão vibratório daquele que me ofendeu. Eu vou perder tempo, vou perder energia, vou me contaminar com fluidos densos negativos, vou recepcionar em mim a energia negativa exteriorizada por aquele que está brigando comigo. Então eu caio a minha faixa vibratória em função da recepção da energia negativa do outro. E eu vou então para a minha inferioridade. Ah, mas como é que eu faço? Naquele momento eu me senti ofendido. Pega uma garrafinha d'água, pega um copo de água, ou lembre-se do exemplo do Chico, ponha uma água magnetizada com um comando mental e uma criação fluídica dentro da sua boca.
Naquele momento, encha sua boca, sinta sua boca cheia de água, engula só um pouquinho e não revide. Ah, mas não é fácil. Não é fácil. Lógico. Por isso que a mãe do Chico recomendou para ele a água da paz. É um santo remédio, é uma santa receita. Eu me lembro que, hoje até contei esse exemplo para o meu filho Ricardo. Eu me lembro que eu tenho um amigo espírita, ele anda no carro com uma garrafinha de água. Aí eu perguntei para ele, me deu carona outro dia, eu falei, essa água aqui é só para você hidratar? Ele falou, não, eu aprendi com Chico Xavier, que se eu colocar um pouco na boca, engolir só um pouquinho e deixar o resto ali molhando a minha língua, eu não vou falar o que não devo. Esse é um problema que nos acontece muito, de nós falarmos aquilo que vem à boca sem pensar no que estamos dizendo, nos julgamentos prematuros, nos julgamentos inferiores, porque quando eu vejo a trave no olho do meu irmão, eu vejo o cisco, desculpem, no olho do meu irmão, e não vendo a trave que está no meu, eu estou fazendo julgamentos precipitados e descaridosos. Por que eu quero condenar o outro em atitudes das quais eu sou pródigo em realizar? Então é preciso, nesse momento em que eu sinto a vontade de revidar a ofensa, nesse momento em que eu sinto a vontade de fazer julgamento que às vezes pode ser precipitado, principalmente na maledicência, é preciso que eu entenda que se eu passar pelos 3 filtros de Sócrates, eu vou receber alguma observação sobre alguém, ou vou perceber a atitude de alguém fazendo julgamento precipitado. Primeiro eu preciso saber, isso é verdade? Que me trazem ou que eu estou julgando ver? Isso é caridoso? Isso vai me tornar melhor? Vai me fazer bem? Se não vai me fazer bem, se não é caridoso nem verdadeiro, esquece, não faz o julgamento. Não participe da maledicência alheia para simplesmente colocar um ponto de vista descaridoso. Quando nós estamos rezando a oração dominical que Jesus nos ensinou, nós temos uma parte que diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Quando analisamos essas expressões do Pai Nosso, sempre imaginamos que Jesus está nos falando sobre a riqueza, o sexo, o poder, o vício. Nem sempre é isso que Jesus está se referindo. Mas analisemos. A riqueza é um mal? Quando mal usada, sim. Aquele que recebe como empréstimo os bens dos quais ele desfruta, mas que ele não faz com que isso sirva de bem para os outros, para aqueles que têm fome, sede, que não têm o que vestir. Se esses bens só servem para o egoísmo dele, esse é um mal rico, é a parábola do Evangelho. O sexo desvairado é um desequilíbrio, é uma tentação, é uma obsessão. Mas o sexo com amor, ele é santo. Faz parte do nosso progresso espiritual, enquanto aqui na Terra. O poder que corrompe as consciências invigilantes, o poder pode ser bem usado em benefício daqueles que estão sob a égide desse poder. Mas se ele for mal usado, ele é uma atitude, uma condição que precisa ser analisada, vigiada, trabalhada, para que possa ser modificada. O vício, o que é o vício? O vício é tudo que avilta a alma. O que é a virtude?
é tudo que enobrece a alma. Quando nós pensamos, quando nós meditamos naquilo que vamos falar, que vamos dizer, nós vamos atender uma recomendação de Casimiro Cunha, da psicografia de Chico Xavier, intitulada nas seguintes palavras: meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Simples assim. Se desejas paz crescente e guerra pouca, a guerra é no lar, a guerra no grupo familiar, a guerra no centro espírita, a guerra no templo religioso, a guerra no trânsito, a guerra na comunidade onde você está inserido. Se você deseja paz e guerra pouca, ajuda sem reclamar, aprende a calar a boca. E eu tenho aqui, do livro Parnaso de Além Túmulo, continuando o Casimiro, um poema intitulado Ascensão. Eu queria chamar a atenção que o termo ascensão aqui no sentido de progresso espiritual. No Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo dedicado ao progresso espiritual. No Livro dos Espíritos não fala em evolução espiritual, nem no Evangelho. No Evangelho, no índice analítico, fala sobre evolução espiritual. Quando você vai na página referida, você vai encontrar progresso espiritual. Então, o Casimiro Cunha coloca aqui a ascensão como uma advertência sobre a natureza, sobre a ecologia, sobre a nossa relação com o mundo no qual nós estamos encarnados. Com o nosso agradecimento a essa terra, a esse orbe que nos permitiu mais uma encarnação, para que nós possamos trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado no sentido de progresso espiritual, mudando o nosso programa reencarnatório quando necessário, no sentido de deletar aquilo que não queremos mais fazer, de níveis de vidas passadas, ou no sentido de aprimorar aquilo de bom que nós já trazemos em nós, para que a próxima encarnação nossa seja muito mais fácil de conquistas e de progresso espiritual. Então, vamos ler, vocês me desculpem, eu vou ler Ascensão. Perguntai à flor vivente de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente. O que fazes cá no mundo, tão viçosas perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo? Como sorrisos dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. A ave que poetiza, com seus cânticos maviosos, vossos campos dadivosos em beleza que harmoniza, se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos na alegria para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, à alvorada rutilante da sublime perfeição. Segui, pois, irmãos terrenos, nestas trilhas luminosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Vamos fechar os nossos olhos sob essa música que eu acho lindíssima, Ave Maria,
voltarmos-nos para dentro de nós mesmos com muita amorosidade, mentalizando a figura excelsa de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que abençoe o nosso domingo, que abençoe todos os nossos dias, mas acima de tudo, Senhor Jesus, queremos representar você junto àqueles que sofrem do corpo, da alma, junto àqueles que estão internados ou adoentados em casa, junto àqueles que estão em enfermarias, apartamentos, UTIs, entubados ou não, mas também, Senhor Jesus, especialmente, com muita amorosidade, àqueles que desencarnaram na situação de coma corporal, seja por Covid, seja por septicemia, seja por qualquer outra patologia, que tenha atingido o seu cérebro a esse ponto, que vão desencarnar, Senhor Jesus, num grau de perturbação espiritual muito grande, por falta daquele carinho sentido durante a encarnação através dos amigos, dos familiares encarnados, mas que estão tendo nos últimos momentos o carinho dos médicos, das enfermeiras, do pessoal que ali trabalha nas UTIs. Socorre, Senhor Jesus, através da sua indulgência, a esses espíritos desencarnados também. Pedimos, Senhor Jesus, pelas nossas casas, passando um feixe de ozônio irradiante, magnético, por todos os cômodos da nossa casa, deletando todas as formas de energias negativas. Pedindo pelos nossos familiares, Senhor Jesus, pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelos nossos governantes, Senhor Jesus, que possam se equilibrar e se harmonizar no bem, na verdade, na justiça divina. Abençoai, Senhor Jesus, com a nossa vibração amorosa também a nossa psicosfera terrena, a fim de que com as nossas vibrações amorosas, Senhor Jesus, nós afastemos cada dia mais as larvas, as bactérias, os vírus astrais, colocando ao nosso redor uma redoma de proteção amorosa pela nossa vibração, pelo nosso amor expandido, pela nossa caridade, pelo sentir daquele que está sofrendo, socorrendo-o, segundo nos disse Jesus, principalmente nos sofrimentos ocultos. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. Trabalhemos juntos, porque nesse momento Jesus pede a nossa participação ativa. Grande abraço.